Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje para tratarmos de um tema super interessante. Você já ouviu falar de leasing operacional? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Pessoal, o leasing operacional ele está dentro daquelas modalidades de contratos empresariais e podemos chamá-lo também de arrendamento mercantil, até mais comum arrendamento do que leasing. Essa modalidade de arrendamento, ela é muito interessante e facilita muito ao empreendedor aqui no nosso país. Mas antes de explicar esse leasing operacional, você aí que está acompanhando esse vídeo, já deixa o seu like, comente se gostou do tema e se quiser que outro seja tratado e compartilhe esse conteúdo de direito empresarial aqui do professor José Humberto. Mas vamos lá, o nosso tópico é leasing operacional ou arrendamento mercantil operacional. Primeiro, veja só, o arrendamento mercantil ele é nada mais nada menos que o contrato mercantil de aluguel. É um aluguel, isso mesmo. Pensamos no seguinte exemplo, o empreendedor ou você aí precisa adquirir um determinado bem, um veículo, por exemplo. Você vai até a concessionária, encontra o veículo e não tem o recurso para comprar esse bem. Então, vai numa instituição financeira, essa instituição financeira, ela fará a aquisição deste veículo, deste bem, em nome dela, e alugará, ou seja, arrendará esse veículo para você. Durante esse contrato de lease, você vai pagar um carnezão, durante esse período, carnê de aluguel, pagará o aluguel deste veículo durante toda a relação, tendo ao final uma opção de ficar com este veículo, de renovar o contrato de locação ou até mesmo devolver este veículo para a instituição financeira. Essa modalidade de arrendamento mercantil é chamada de arrendamento mercantil financeiro. É o mais comum no nosso mercado. Só que nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o leasing operacional. Ele tem uma diferença importante e é interessantíssimo. Veja só, alguns empreendedores precisam fazer a aquisição de maquinário. E esses maquinários são muitas vezes de valor expressivo, caro e precisam de manutenção constante. Vamos pensar aqui naquelas máquinas de cópias de documentos ou em hospitais que nós temos maquinário como de ressonância magnética e outros que são caros e demandam uma assistência técnica constante. Pois bem, para que o empreendedor não precise comprar esses bens, já que são muito caros, demanda uma quantidade expressiva de recursos, ele tem a opção, empreendedor, de utilizar do arrendamento mercantil operacional, ou leasing operacional. E como é que funciona isso? Ele, empreendedor, vai até o produtor, o proprietário dessa máquina, vamos imaginar a máquina de ressonância magnética, então vai até o responsável, o proprietário dessa máquina, que comercializa a máquina de ressonância e expõe a necessidade de utilizar deste bem. Temos duas figuras aqui, o arrendador, que é quem vai disponibilizar a máquina, e o arrendatário, que é o hospital ou a clínica que vai alugar essa máquina. E como é esse contrato? Ele é firmado um contrato de arrendamento mercantil operacional no seguinte sentido, o arrendatário, que é o hospital ou a clínica, receberá essa máquina, utilizará dela e pagará um aluguel mensal por essa máquina. Olha que interessante, todo mês irá fazer o pagamento de um aluguel por utilizar essa máquina. E por que operacional? Porque em regra, tá certo? Isso não é absoluto, o arrendador, o proprietário do bem, dará a manutenção neste bem. Olha, temos duas características importantes. O arrendador é o proprietário e fará, em regra, a manutenção deste bem. A máquina de ressonância lá na clínica, quando tiver algum problema, ou periodicamente terá uma manutenção por parte da própria arrendadora, que neste caso aqui é a proprietária da máquina de ressonância. Nós temos algumas modalidades dentro de leasing operacional e com características interessantes. Vejam só, essas contraprestações a serem pagas pela arrendatária, aqui no caso a clínica, contemplam o custo de arrendamento do bem, né, o valor do aluguel, e também dos serviços, a colocação à disposição, ou seja, qual que é o custo para colocar à disposição
e dar a manutenção nessa máquina, não podendo, veja só, o valor desses pagamentos ultrapassar 90% do custo do bem. Veja, tem um limite aí de até 90% do custo do bem para que tenha um equilíbrio dentro dessa relação. Não pode o arrendatário pagar por um valor superior deste bem. Outro ponto interessante é que o prazo efetivo desse arrendamento mercantil operacional seja inferior a 75% do prazo de vida útil econômica do bem. Aí também há um equilíbrio, estabelece uma limitação, pois o bem deverá ser trocado por um melhor para que não haja depreciação, deteriorização desse bem, para que não faça sentido amarrar um contrato com um bem que não terá mais efetividade. E interessante um terceiro ponto. Vamos considerar que ao final do contrato de arrendamento operacional, o arrendatário queira comprar o bem. Ele, para comprar, se desejar, né, ter essa opção de compra, esse preço de compra do bem, ele tem que ser o valor de mercado do bem, não o valor de contrato, mas o valor de mercado desse bem no ato de opção da compra. Esse leasing operacional, veja, ele é diferente do leasing financeiro e muito interessante, como eu disse, para os empreendedores do nosso país. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Participe do nosso grupo de Telegram e é lá que você vai ficar sabendo também do lançamento do nosso curso de Direito Empresarial para você que gosta dessa disciplina. Muito obrigado, já somos 7.000, terças e quintas, vídeos novos sempre com vocês. Abraço em todos e até breve, até o nosso próximo vídeo.